Dona Maria Tereza, é o seguinte, vou trazer a reportagem já e além da família do seu ex-marido, tem alguém dentro da sua família que gravou a entrevista conosco, parece que nos procurou. Ela não quer se identificar, mas acho que a senhora vai saber quem é, porque a senhora vai ver a entrevista. E me chamou a atenção, porque essa pessoa da sua família diz que a senhora é cínica e dissimulada. Bom, eu não sei quem fez essa entrevista, mas se essa pessoa tá achando que eu sou cínica e dissimulada, por que será que ela nunca, né, desceu até a minha casa para perguntar se os meus filhos estavam bem? E é uma pessoa da sua família, não é da família do ex-marido, não é da família do Joel, não, viu? Eu não tenho conhecimento de quem seja, mas infelizmente a minha família, que eu sei, que eu considero e que eu tenho certeza que sabe que eu também não teria capacidade de fazer uma coisa dessa com meu filho, estão aqui nessa casa. Ok, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a senhora prestar atenção nessa reportagem de agora. Uma reportagem que vai ser dura para a senhora, porque a família do pai vai trazer essas acusações graves. O laudo, infelizmente, desmente a senhora, muito embora, repito, continuo acreditando na sua inocência. Pelo que eu percebi, o pai é uma pessoa do bem, pela entrevista. Eu estou falando tudo isso, estou conhecendo a senhora agora e falei com seu marido por telefone, seu ex-marido por telefone na sexta. Mas vai ser uma reportagem dura, que o Leonardo Lara falou com a senhora, falou com o Joel e falou com essa parente da senhora, que não é da família dele, é da família sua, da parte materna, que fala isso da senhora. E aí, logo depois da matéria, eu quero que a senhora se defenda. Porque, de verdade, da mesma forma que eu espero que a polícia e a justiça dê todos os instrumentos e elementos para a senhora poder provar a tua inocência, poder botar a tua versão na mesa, eu quero que a senhora conte com esse programa para dar suas versões também, tá bom? Acuada pela investigação de ter provocado a morte do próprio filho, Maria Tereza se desespera. Ele sempre falava mesmo, mãe, isso Dani não faz. Isso Dani não faz, entendeu? Então, a perda do Samuel pra mim tá sendo muito, muito dolorosa. A morte de Samuel, de apenas 2 anos, colocou de lados opostos a mãe e o pai do menino. Ela mente ao dizer do baú? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E também acredito que não precisa de uma perícia de física para saber que ele entraria e ele sairia do baú. Joel questiona como foi possível o filho morrer logo após aparecer saudável nesse vídeo. Eles fizeram de novo. A cena é de poucas horas antes da tragédia. Olha isso aqui de novo, mano. A gravação em tom de revolta e desabafo foi feita pela mãe dos gêmeos de 2 anos. Ao acordar, ela se deparou com uma travessura. O chinelo dele tá pregado na parede com merda. Maria Tereza não demora para acusar um dos filhos como o responsável por aquilo. E é o Samuel, cara, porque o Dani tá de fralda. Esse moleque, ele me afronta de um jeito, olha só. Quem a mãe apontou como culpado no vídeo apareceu morto horas depois. Se for preciso, exumar o meu filho e fazer novas pesquisas, que seja feito. Vai ser uma dor ver ele sendo tirado, ele mexido. Vai ser muito doloroso ver novamente. Mas eu não tenho como explicar essa água. Eu não tenho como explicar o que aconteceu. O que aconteceu foi que eu achei ele dentro daquele baú. E eu não tenho mesmo como falar. Eu não posso assumir que eu fiz algo que eu não fiz. Nossa equipe localiza a parente de Maria Tereza, que recebeu o vídeo e decidiu entregar para a polícia. Foi num grupo que ela mandou? Foi no grupo da creche, né? E aí você, como parente dela, já
identificou quem era e decidiu agir. Aquilo te revoltou? Muito. É uma criança, né? Um ser humano é uma criança. Dá revolta, sim. Muita revolta. Com medo de mostrar o rosto, ela revela o histórico de Maria Tereza, até então desconhecido. E ela colocou fogo na casa dela, que ela surtou, que os filhos dela estavam internados no hospital. Quando as crianças recém-nascidas estavam no hospital ainda. Isso, as crianças recém-nascidas estavam no hospital. Ela surtou. Ela surtou e colocou fogo na casa. Mas o que aconteceu dentro desse quarto nas horas após a gravação do vídeo? Na versão da Maria Tereza apresentada à polícia, ela caiu no sono ao lado do outro filho por volta de 10 horas da manhã, depois de gravar aquele vídeo. O Samuel ficou sozinho no quarto ao lado. O lugar ainda estava sujo e com mau cheiro. Segundo a Maria Tereza, era uma forma de repreender o menino para que ele não repetisse aquela travessura. Na versão da mãe, ela só foi acordar 4 horas depois, por volta de 2 horas da tarde, quando uma vizinha bateu na campainha porque tinha marcado de fazer a unha com a Maria Tereza. Ela se levantou, caminhou até o quarto do Samuel e logo percebeu que ele não estava na cama, como ela imaginava. Olhou para a cozinha, nenhum sinal do garoto. Foi quando a Maria Tereza alega que decidiu abrir o baú onde eles guardavam os brinquedos. E aí, levou um susto. Então eu peguei o meu filho lá de dentro, eu já peguei ele estava suado, estava como se tivesse desacordado. Estava todo mole, mas ele estava quente. Eu peguei ele nos meus braços, tentei fazer uma respiração, aí eu ouvi tipo um ronquidão, um barulho no peito dele. Nesse momento, eu peguei, coloquei ele aqui, corri pro chuveiro, molhei ele, assim, entrei com ele debaixo do chuveiro. Como ele não acordou, eu corri para a janela e gritei, comecei a gritar socorro, socorro, desci as escadas e pedi socorro na rua. Testemunhas localizadas com exclusividade pelo Cidade Alerta confirmaram que Samuel estava molhado quando Maria Tereza saiu de casa com ele no colo para pedir ajuda. Aí ela falou que tentou reanimar ele debaixo do chuveiro, né? Mas acho que o primeiro, não pode julgar ela, né? Só porque é mãe, né? Só que o certo era já ter pedido socorro direto, né? Não levar para debaixo do chuveiro. A perícia apontou meio litro de água no pulmão de Samuel. O que te leva a crer com toda essa quantidade de água dentro do pulmão? O que me leva a crer que a criança foi meio que um castigo severo. Tipo? Pode ter afundado a cabeça da criança em algum recipiente com água, até mesmo na privada ou numa bacia. Porque meio litro de água, por mais que fosse embaixo do chuveiro, na questão de tentar reanimar, na minha opinião, é praticamente impossível. Porque se a criança já estava desfalecida, os canais aqui é muito estreito. Muito estreito. Meu ponto de vista, não entra meio litro de água assim. O baú onde teria acontecido o acidente na versão da Maria Tereza foi apreendido pelos investigadores e passou por uma perícia feita por físicos. Ainda na delegacia, o pai do Samuel teve acesso ao baú e percebeu que o sistema de abertura da tampa é exatamente igual a esse que ele tem no armário da cozinha. É um pistão que, para fechar, precisa de um esforço maior, porque tem a resistência. Só que para abrir a tampa, basta um toque que ela vem quase que automaticamente. Segundo o pai, que viu de perto o baú, o pistão é ainda maior, o que em tese facilitaria ainda mais a abertura da tampa. A polícia aguarda análise do setor de física do Instituto de Criminalística, que vai determinar se uma criança de 2 anos poderia ou não abrir a tampa. A tampa, para ela fechar, ela é um pouco difícil, para ela abrir é mais fácil, porque ela tem pressão para ela abrir. Então, mesmo lá de dentro, com um simples toque, você acredita que a tampa abre? Sim.
Então eu não acredito nisso. Quando eu tive relato dos fatos, na terça-feira, por parte da Polícia Civil do Estado de São Paulo, na qual eu agradeço pelo trabalho e pelo empenho, do que tinha acontecido, que realmente tinha sido encontrado dentro do pulmão dele, já confirmava tudo o que eu tinha na minha mente. Este vizinho de porta, ouvido pelo Cidade Alerta, garantiu já ter visto os gêmeos dentro do baú. Antes de acontecer o caso, eu estava almoçando com a minha filha e tava muito barulho aqui e tava jogando brinquedo, os dois pequenos. Pela janela? Pela janela, tava aberto. E eu gritei 3 vezes, no céu ninguém. Eu tive que me pendurar na janela na 4ª vez. Entrei, coloquei a cabeça dentro da quarta, tinha um pequeno aqui dentro do berço e o outro dentro do baú. Dentro do baú? Dentro do baú. E tava uma bagunça, né? E eu gritei 2 vezes dentro da casa, na 3º grito aí a mãe dos meninos saiu correndo. Me diz uma coisa, é esse baú da foto aqui, você reconhece como sendo o mesmo baú? Que ele tava dentro? Deixa eu ver... Era o mesmo baú. Então você viu a criança dentro do baú? Sim, só que tava com a tampa levantada, não tava... Porque ela alega que o Samuel morreu porque entrou dentro do baú. É, aí... Estranho, né? Para convencer a polícia, Maria Tereza terá que enfrentar as provas técnicas que já constam no inquérito. Segundo os legistas, Samuel morreu por afogamento. Se ele realmente tivesse entrado no baú, como disse a mãe aqui na delegacia, a causa da morte seria outra: asfixia por confinamento. Os policiais chegaram a levantar uma suspeita aqui nos bastidores de que ela pudesse ter dado castigo no vaso sanitário ou até mesmo dentro de um balde. Só que, por enquanto, não há provas e a falta de testemunhas complica ainda mais o caso. Os policiais destacam que aqui na delegacia, a Maria Tereza sempre manteve a mesma versão. Em nenhum momento entrou em contradição. Maria Tereza responde ao processo em liberdade e pode ser indiciada por lesão corporal com resultado morte, ou até mesmo por homicídio doloso. Qual que é o seu grande medo agora, Mari? O meu medo? Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de nada, porque eu tenho no meu coração que eu sei que eu não matei o meu filho. E eu sei que Deus sabe. E pra mim a única coisa que importa é a justiça de Deus. Entendeu? Eu creio que isso vai ser esclarecido, porque eu não matei o meu filho. Eu não sei explicar essa água, mas eu sei que eu não matei ele. As suspeitas começaram já no velório do Samuel, bem antes do resultado da perícia. Aqui os parentes destacavam o histórico de Maria Tereza como mãe. Ela mesma admite que antes da quarentena não tinha uma relação tão próxima com os filhos. Maria Tereza é manicure em um shopping, então ela deixava os gêmeos na escolinha às 7 horas da manhã e pagava alguém para pegar os meninos às 5 horas da tarde. Essa pessoa cuidava dos garotos até a chegada da mãe já à noite. Agora, com isolamento, Maria Tereza contou que se sentia desafiada pelos filhos, que na verdade só queriam chamar a atenção da mãe. Muitas mães comentaram a sua fala naquele vídeo, que você diz que o seu filho está te afrontando. E isso incomodou muitas mães. É porque eu falei afrontando. Na verdade, eu não tive outra palavra no momento para falar. Tendo uma atitude rebelde, meio que eles tinham um pouco de consciência do que fazia, mas ele queria fazer aquilo para chamar minha atenção. Sendo que o Samuel, ele sempre foi mais ligado comigo do que o Daniel. O Samuel, ele era uma criança muito carinhosa. Ele sempre foi muito mais carinhoso comigo do que o Dani. Ele sempre estava ali perto de mim. Era aquela criança que eu não precisava falar pra ele. Eu não precisava pedir beijo ou abraço pra ele. Ele vinha e me abraçava. Maria Tereza apresenta vídeos em que Samuel e o irmão estão aparentemente alegres ao lado dela e do padrasto. O relacionamento dos pais do Samuel começou quase que por acaso em um ponto de ônibus. Eles eram passageiros da mesma linha todos os dias.
Não demorou para a conversa virar um namoro. Eles chegaram a morar juntos durante 3 meses, mas brigaram antes do nascimento dos gêmeos. É que a Maria Tereza alega que descobriu que o Joel tinha voltado para a ex-mulher. Por conta dessa relação conturbada, o Joel admite que não tinha muito contato com os gêmeos. Só agora, ele descobriu que já havia uma denúncia no Conselho Tutelar em relação ao irmão do Samuel. Eu descobri no Conselho Tutelar que já tinha um registro sobre essa questão com o Daniel. O irmãozinho. Com o irmãozinho. O quê? Esse problema na... Uma lesão. Uma parte íntima. Na parte íntima dele. Mas essa lesão era por algo sexual ou por falta de higiene? Falta de higiene. Não tem nada que confirme uma agressão ou uma violência, e sim uma questão de higiene. Maria Tereza não perdeu a guarda do outro filho. Agora eles vivem na casa do pai dela. O inquérito da polícia será concluído ainda esta semana. Seja qual for a conclusão dos investigadores, até mesmo alguns parentes de Maria Tereza não estão convencidos da inocência dela. Como que é o comportamento da Maria Tereza? Cínica, dissimulada, sofre o tempo todo, entendeu? E ela falou que não foi ela, mas pediu perdão para a criança, sabendo que não foi ela. Pediu o quê? Perdão para a criança no dia do velório. Você viu isso? Vi. Qual o seu desejo, Joel? Justiça. Justiça. Eu não tô aqui para fazer uma má imagem da Maria Tereza, mas eu quero que a investigação ela seja aprofundada no tocante a isso. Maria Tereza tem outros 2 filhos pequenos que moram com o ex-marido dela em outro estado. A minha vida é daqueles 2. Eu já não tinha os meus outros 2 filhos comigo. E eles, o Samuel e o Daniel, eles eram tudo. Sabe o que é tudo na minha vida? Era por eles que eu levantava de manhã. Era por eles que eu levantava e ia trabalhar. Mesmo vivendo com a dor de não ter os outros 2. Era difícil para mim conviver com a falta da Sofia e do Bernardo. E eles eram a minha força. E era por eles. Tudo sempre foi por eles. Vai fugir do berço, Samuel? Vai? Nossa, eu não tinha visto esse videozinho do final, gente. Só tinha visto essa imagem de longe. Que gracinha. O Samuel, meu pai do céu. Bom, ela vai responder agora às denúncias graves que foram apresentadas na reportagem. Edu? Descobriu para mim o que eu perguntei? Tá, ok. Pode falar, dona Maria Tereza. Primeira coisa, a senhora botou fogo mesmo na casa, é isso? Pode fechar mais a tela, por favor? Não. Ah. Eu não vou. Eu nunca botei fogo na minha casa. Então, porque eles estão... A denúncia aí é de que quando a senhora estava com os filhos Quando a senhora estava com seus filhos no hospital, porque eram recém-nascidos, a senhora sabe que eles nasceram com esses probleminhas, precisavam desse atendimento médico. E estão dizendo que a senhora teve um ataque e botou fogo na casa. É o que foi dito. Eu não botei fogo na minha casa. Eu tive um surto de psicose puerperal, que eles dizem que é depressão pós-parto. Eu quebrei coisas na minha casa. Quebrei porque eu não conseguia me conformar com a situação de que eu tinha tantas pessoas que poderiam estar ali me ajudando e ninguém, além do meu pai, da minha madrasta,
eles tiveram a comoção de ajudar, entende? Eles não... Eu não sei a palavra. Eles não se sensibilizaram em me ajudar a montar a minha casa. Porque quando eu fui internada, a minha casa estava totalmente desmontada. Eu me mudei da casa no dia 25. Quando foi no dia 26, eu fui internada. E eu só estava indo no posto para uma consulta de rotina. E de lá eu já não saí mais. Então, no dia do surto, foi mais por isso. Foi meio que uma revolta por não conseguir montar minha casa para poder trazer os meus filhos. Tanto que eu pedi para ser internada. O meu pai que está aqui, foi ele que me levou para o Nadine. E foi ele para quem eu pedi para que me levasse. Porque eu sabia que eu estava totalmente fora de mim. E eu não queria fazer mal para os meus filhos. Então, eu tive consciência disso e pedi para o meu pai. O meu pai está aqui do lado e ele pode confirmar isso. E se a senhora nunca quis fazer mal para os seus filhos, por que o Conselho Tutelar constatou uma lesão na parte genital de um dos seus filhos por falta de higiene? Essa lesão, Bate, aconteceu, começou como se fosse uma assadura. Só que, como você sabe, eu trabalhava o dia inteiro. Quem cuidava deles era terceiros, não era eu. Tanto que, assim que a gente viu que a situação estava muito ruim, o meu companheiro levou ele até o hospital para que fosse visto aquilo, para que fosse prescrito algum medicamento. E a gente cuidou. A gente comprou o medicamento, tanto que os medicamentos foi doação de uma irmã da igreja, ela que doou os medicamentos para a gente, porque eram muitos medicamentos e era caro. E a gente cuidou dessa lesão. Mas, assim, dona Maria Tereza, a senhora me desculpa. Volto a repetir que eu acredito na senhora. Muito embora eu esteja vendo aqui no meu Instagram uma divisão de opiniões. Né? Muita gente acreditando nas suas palavras, como muita gente também achando que a senhora está encenando um sofrimento que para essas pessoas não existe. Mas é fácil você fazer um prejulgamento por meio de uma conversa que está sendo exibida na televisão por 1h15. Né? Já é uma conversa extensa, mas o que mais me preocupa é porque nós temos uma prova, como é que eu falo? Uma prova cabal, né? Que a polícia considera... Incontestável, muito obrigado. Que é esse laudo médico. Agora, a Deusa, minha camareira aqui, né, que sempre conversa comigo durante as reportagens, ela fez uma observação muito pertinente. A senhora chegou a contratar um advogado para te defender? Não. Eu pedi para que uma amiga falasse com algum advogado se eu poderia dar uma entrevista ou não. Tanto que eles até falaram que não era para mim dar entrevista. Mas eu tô dando entrevista porque eu não sou culpada e eu não tenho nada a esconder. Eu também acho. É o que eu digo sempre. Quando a pessoa tem a verdade dentro de si, isso que a senhora está me contando vai ser a sua versão amanhã. Se a senhora estiver falando a verdade, a senhora vai contar isso a sua vida inteira, porque é a verdade para a senhora. Mas eu vou lhe dar uma sugestão, tá? A gente vai continuar nesse caso, porque a gente tem interesse de descobrir a verdade. Mas olha só, o que eu acho importante, tá? Foi a mesma coisa que eu falei para a madrasta da Isis Helene, ela fez certinho e conseguiu provar, né, a inocência dela antes que a inocência fosse colocada em xeque. Mas veja só, a senhora pode estar diante de uma futura acusação formal da polícia.
né? Como foi o homicídio doloso, homicídio culposo, enfim, não sei. Ou pode ser a polícia comprar a sua versão, né? Acreditar na sua versão e encerra o caso como mesmo laudo contestando, que eu acho muito difícil. Minha opinião, acho que a senhora está numa situação muito delicada. A sua situação é grave agora, diante dessa prova que é incontestável. O que eu acho que a senhora tem que fazer é ter um advogado, se não puder pagar o advogado, ter um advogado público, né, da defensoria, porque a senhora precisa de meios para provar que tudo isso que a senhora está me contando é verdade. Por exemplo, a Deilza levantou essa hipótese que eu falei, não sei como é que funciona isso. E não desconfiando da credibilidade ou da competência do médico legista que verificou o corpo do seu filho. Mas não existe risco de ter tido um erro no corpo, nessa avaliação, uma troca de laudos, uma troca de informações, porque uma morte de asfixia por confinamento de ar, de pessoa sufocada, para uma morte de afogamento, gente, pelo amor de Deus, é uma diferença brutal. Então a senhora precisa de um advogado que consiga traduzir juridicamente para a senhora tudo o que a senhora está dizendo. Não descarto, inclusive, de ter que exumar o corpo do Samuel enquanto há tempo para fazer, talvez, eu não sei se isso é possível, uma pena que eu não estou com o Percival aqui, que está em quarentena. Mas quem sabe exumar o corpo com um perito particular, com um médico legista particular, para fazer um contralaudo, né? Para tirar a certeza, será que realmente essa é a causa da morte da criança? Será que a mãe está mentindo que a criança morreu assim? Ou o médico pode ter se confundido? A chance do médico se confundir é mínima, mas é um procedimento humano. É um ser humano que está fazendo esse laudo. Então eu acho que a senhora já deveria de antemão se antecipar para ter essa garantia. Vai me doer demais se a senhora realmente estiver falando a verdade e a senhora for inocente. Então eu vou fazer o seguinte, dona Maria Tereza. Amanhã eu me comprometo a voltar nesse caso, ouvindo um especialista que pode nos mostrar quais passos a senhora pode dar para mostrar que realmente o que a senhora está falando é verdade. Porque às vezes existem formas da senhora provar que a senhora nem pensou. E aí isso pode te ajudar, porque de verdade, eu me sensibilizei com a sua história. Quero muito acreditar que a senhora esteja me falando a verdade. Até porque se a senhora estiver mentindo para mim, eu também vou pedir que a senhora seja punida pelo que cometeu. Mas se outra pessoa cometeu no seu lugar, eu faço questão de descobrir quem é. Tá bom, minha irmã? Tá bom, minha amiga? Tá bom, Bate. Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigado, minha amiga. Ó, recebi a informação já, inclusive, ó. Pode fazer exumação para fazer o contralaudo. O Samuel tava gripado? Sim, ele estava um pouco resfriado. O advogado aqui que tá perguntando para mim. Bom, me comprometo de voltar amanhã no caso, tá bom? Porque de verdade eu quero que você tenha todos os meios para se defender, Maria Tereza. Espero que de verdade que você não seja assassina do seu filho, tá? Quero te dar esse meu voto de confiança. Obrigado, Bate. Amanhã eu te espero. Não me deixa sozinho, porque nesse caso, quando é para provar a inocência de alguém, aí eu preciso de você. Porque para provar que alguém cometeu o crime... Eu vou estar aqui. Legal. Então até amanhã. Amanhã a gente tá junto. Tchau. Tchau, Maria Tereza. Meus sentimentos aí, né? Pela morte do seu filho. Vem para mim, por favor. Bom, amanhã a gente vai voltar. Não quero fazer prejulgamento, gente. Não quero fazer prejulgamento. Ela me parece uma pessoa verdadeira. Mas eu tenho uma outra ideia aqui sobre esse caso que eu vou falar com a minha equipe e amanhã a gente vai trazer. Cadê